Oi, oi! Neste vídeo nós vamos falar sobre um livro. É um livro muito bacana que eu li há um tempo atrás e eu gostaria muito de compartilhar também com vocês para incentivar vocês a lerem este livro caso vocês ainda não tenham lido. Esse livro se chama Olhai os Lírios do Campo, do escritor Érico Veríssimo. É um gaúcho de Cruz Alta, esse escritor. Esse livro ele fazia parte de uma lista que nós lemos no ano passado, eu com alguns outros amigos meus. Na literatura a gente vê detalhes de muito do que acontece na vida, no decorrer do século. As dores, os sofrimentos humanos. Porque as dores, elas de certa forma se repetem ao longo dos séculos. Mudam as pessoas, mas as dores, elas acabam se repetindo. Os sofrimentos se repetem. Então a gente era bastante incentivado a ler literatura para adquirirmos repertório sobre este tipo de assunto. E conforme a gente lê literatura, a gente conhece diferentes dores e diferentes tipos de pessoas e personagens que passaram por aquelas situações. E dores essas que se repetem também nos dias de hoje. Muitas das coisas que às vezes a gente lê nos livros de literatura, a gente vai conhecer alguém perto de nós, ou enfim, que também está passando por algo parecido, está sofrendo por algo parecido. Então a gente acaba adquirindo esse repertório de conhecimento até para ajudarmos outras pessoas, como também serve de muita utilidade na nossa própria vida pessoal também. E então, como era um curso de terapeutas, nós éramos incentivados a ler para aplicar em nossa vida e também para ter repertório para ajudar pacientes, clientes que nós fôssemos atender. E para incentivar a leitura desse livro, eu gostaria de ler aqui um pedacinho que tem lá, já bem para o final desse livro, para que vocês tenham uma ideia do conteúdo que tem lá nesse livro. Mas essa é só apenas uma das muitas reflexões que tem ao longo desse livro, ok? O personagem principal desse livro se chama Eugênio, e em vários momentos ele também é chamado de Genoca, que é o seu apelido. E aqui nessa parte que eu vou ler, ele estava perto de uma janela e observando como é que estava o dia. Aí ele vai até uma estante, pega um livro, porque ele pensa em ler aquele livro, daí ele olha para aquele livro, desiste de ler o livro. E aí então aqui começa a parte que eu quero dar uma lidinha. Está escrito assim então: aproximou-se de novo da janela. O megatério lá estava. Pausa aqui. Esse megatério foi um prédio construído por um amigo dele, era um arranha-céu, e nessa história esse arranha-céu era considerado o maior da América Latina. Esse amigo dele que construiu esse arranha-céu, ele era um homem que tinha interesse apenas em coisas materiais. Isso é um detalhe importante aqui dentro da história, quem lê vai entender melhor. Aí ele tá olhando esse arranha-céu que esse amigo dele fez, e tá analisando o tamanho daquele prédio, toda a estrutura que aquele amigo dele criou e projetou. Aí o texto segue assim: e o megatério lá estava, no meio da neblina. A sua fachada de cimento achava-se marcada de recortes claros e simétricos. Tabuletas, placas com nomes de médicos, dentistas, engenheiros, advogados, modistas, escritórios, clubes. Se naquele instante, refletiu Eugênio, caísse na Terra um habitante de Marte, havia de ficar embasbacado ao verificar que num dia tão maravilhosamente belo e macio, de sol tão dourado, os homens, na sua maioria, estavam metidos em escritórios, oficinas, fábricas. E se perguntassem a qualquer um deles: homem, por que trabalhas com tanta fúria durante todas as horas de sol? Ouviria esta resposta singular: para ganhar a vida. E, no entanto, a vida ali estava a oferecer-se toda numa gratuidade milagrosa. Os homens viviam tão ofuscados por desejos ambiciosos que nem sequer davam por ela. Nem com todas as conquistas da inteligência tinham descoberto um meio de trabalhar menos e viver mais. Agitavam-se no mundo e não se conheciam uns aos outros, não se amavam como deviam. A competição transformava-os em inimigos. E havia muitos séculos tinham crucificado um profeta que se esforçara por lhes mostrar que eles eram irmãos, apenas e sempre irmãos. Então, além desse livro ser um livro que eu quero muito deixar como indicação aqui para que vocês leiam, eu também quero deixar ele como uma reflexão muito importante. Como que nós temos aproveitado a vida e como que nós temos visto o nosso próximo? Como irmão ou como inimigo? Como que tem sido o nosso olhar sobre ele? Esse é um livro que aborda muitas questões sobre a vida. Até mesmo o personagem Eugênio, um personagem que foi muito pobre,
passou muita necessidade na sua infância e uma boa parte de sua vida. Então, tudo que ele mais desejava era ter sucesso. Aqui eu dou um pequeno spoiler. Se você for ler esse livro, pule essa parte um pouco, ou então pare de ver o vídeo aqui. Mas ele se forma médico, ele se casa com uma mulher muito rica. O pai dessa mulher também era riquíssimo e eles tinham muito dinheiro. Então, o Eugênio, ele acaba vivendo no meio da alta sociedade, mas ele não se sentia feliz. Só que o Eugênio, antes disso, ele achava que ele encontraria felicidade quando ele tivesse muito sucesso e muito dinheiro. Só que ele não encontra nada disso quando ele possui tudo isso. Então o livro ele se desenrola em cima dessas questões. É um livro que nos bota para pensar e refletir profundamente. Teve várias partes que eu estava lendo desse livro e que eu ficava dias refletindo sobre ele, porque ele realmente traz reflexões muito profundas. Quando chega nessa parte onde Eugênio não se sente feliz em meio àquilo que ele está vivendo, e ele acabou percebendo isso depois que ele foi conquistar tudo isso. Então, além desse livro, ele nos trazer essa reflexão muito profunda sobre o que é a felicidade, quando que nós nos sentiremos de fato felizes. Ele também nos bota para observar como que a gente está vendo o nosso próximo. Como que a gente está vendo o outro? Qual que é o nosso olhar sobre o outro? Ele nos lembra que um dia Cristo esteve sobre essa terra, tentando nos trazer a mesma reflexão, só que muitas e muitas vezes nós estamos errando no mesmo lugar, na mesma coisa. Então, se você ainda não leu esse livro, eu gostaria de deixar como indicação, deixar como uma curiosidade aqui. O que diz esse livro que ela está desejando tanto que a gente venha ler? Dificilmente vocês continuarão sendo internamente os mesmos depois de lerem esse livro, porque realmente ele é um livro que traz reflexões muito profundas. A escrita do Érico Veríssimo é muito boa, muito leve, muito fácil, mas ao mesmo tempo ela é muito profunda, de reflexão, de lições. Ele realmente te bota para pensar. Então vai valer a pena demais. Se você puder comprar esse livro para ler, se você puder pegar emprestado com alguém, encontrar em algum lugar, leia. Leia, porque vocês com certeza vão ter a mente de vocês muito transformada depois dessa leitura. É um livro que vale a pena para si mesmo ler, como também para dar de presente para alguém. Então me conta aí se você vai procurar esse livro para colocar na sua listinha de leitura e depois que você ler, vem me contar o que você achou. Se você gostou do vídeo, se você gostou dessa dica, curta, compartilha, comente, se inscreva nesse canal para que também possa ajudar outras pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.